Jonas leva Betinho. Betinho ordena para não levá-lo à cama e solicita sentar ali. Betinho retruca o médico e instrui Jonas a buscar insulina. Jonas traz. Betinho declara que ele está proibido de comentar com Laurinha e Edu. Renato encontra Gerson no elevador e avisa que quer um papo. Gerson responde que não. Renato insiste e explica que Gerson será dono de tudo e não quer ele contra ele. Gerson responde que ele está pedindo. Renato explica que quer mostrar que é legal. Os dois se cumprimentam. Maria conversa com Edu, declara ser impossível a madrasta tê-lo enrolado. Ele afirma que ela é fogo. Edu explica que se Maria tivesse prestado atenção, veria que o que disse era verdade. Ele revela estarem falidos, o que é em parte culpa dele. Ele afirma que superou o alcoolismo. Maria classifica Laurinha de cara de pau. Edu declara que eles vão viver a mentira até o fim. Ele explica que o pai era um fracasso. Ele observa a luta de Maria. Ele afirma que a situação na casa deles é ruim e que uma tragédia pode ocorrer. Maria olha chocada. Betinho questiona se Jonas disse algo a Laurinha. Ele responde que não. Betinho declara que não acredita que ele ficou ali só por dinheiro. Jonas afirma que o principal é conhecer pessoas. Betinho pergunta se dirige. Jonas responde que sim. Betinho avisa que amanhã ele o acompanhará ao médico. Laurinha reclama ao telefone que está decepcionada. Lamenta que os telefones não param e declara que a reportagem é um absurdo. Ela exige que tirem a menina do jornal. Rafael chega com Paula no apartamento dela. Ela afirma que ele não deveria tê-la trazido. Rafael pede desculpas. Paula chega em seu apartamento e Rafael vai atrás e entra. Paula declara que não vai processá-lo. Rafael responde que Vilmar não pensa direito. Paula afirma que não quer mais saber. Rafael insiste para explicar. Adriana se choca e indaga se Paula foi atropelada. Paula responde que quase. Adriana e Rafael se olham. Paula questiona o que acontece. Adriana declara que nada. Paula explica que ele é o Rafael, irmão de Edu. O telefone toca. Paula fica chocada. Caio termina o fóssil. Nissinha entra e o faz derrubar novamente. Caio recrimina. Nissinha anuncia que o convidaram para golfe e explica ser a confraternização anual e que ele tem que impressionar. Ela sugere que ensaiem. Mariana procura Caio. Neiva aparece. Neiva esclarece que veio devolver a chave. Ela fala que quer conversar e questiona se Mariana sabia da relação de sua mãe com seu marido. Mariana confirma. Mariana se exalta e ordena para Neiva não falar assim. Neiva insiste se contava. Mariana fala que contava. Neiva pergunta o que ela mandou Onofre fazer antes de morrer e questiona que Renato e ele conversaram. Maria e Edu relembram os ex-colegas. Ela nota que os encontra sempre. Edu avisa que nunca soube de ninguém. Dois homens aparecem e entram no carro. Um exige aos gritos que vão em frente. O outro ameaça atirar. Um dos homens ordena Maria dirigir, que assim obedece. Maria propõe aos assaltantes parar o carro para pegarem os objetos de valor. Um deles a manda calar e seguir. Um assaltante bate em Edu e outro retira o colar de Maria. Edu pede para não haver violência. Maria declara que não querem confusão. Maria perde o controle do carro, mas recupera. Os assaltantes pedem paciência. Maria afirma que vai tomar cuidado e que ninguém perderá a paciência. Guida informa no escritório que está de saída. Renato pergunta por Maria. Guida diz não saber. Renato acha estranho. Gerson pergunta se Guida ligou para a casa de Maria. Ela afirma que sim. Renato agradece e a autoriza a ir. Renato pergunta se o que houve. Ele pergunta se Maria marcou com Gerson para se encontrarem ali. Ele afirma que sim e que ela iria tratar de um negócio importante para a sucata e depois iriam ao shopping. Renato e Gerson afirmam não gostar da situação. Renato pede para não se preocuparem, que ele a ligará. Renato pergunta se Gerson quer ser o diretor artístico da sucata. Gerson estranha e pergunta por que ele quer ajudar. Renato diz que só não quer que ele o atrapalhe ou perderá o lugar. Renato sugere que Gerson lhe pergunte por que não quer o cargo. Gerson pergunta. Renato afirma não ter jeito. Gerson pergunta se ele tem. Renato afirma que sim e explica que o cargo envolve a escolher shows e músicas. Ele pergunta se Gerson gosta de música. Gerson afirma que sim. Renato diz que não há dúvidas. Ele explica também que o diretor vê as garotas, sua beleza, faz testes e a faz desfilar. Ele pergunta novamente se Gerson sabe fazer isso. Gerson ri e afirma ser moleza. Renato diz ser bem melhor que ficar no escritório. Mariana se faz de desentendida. Neiva afirma que Onofre e Renato têm um segredo e quer saber qual.
Mariana nega e acende um cigarro, dizendo não saber do que Neiva fala. Neiva a chama de falsa e igual à mãe. Mariana pede para ela ir embora. Neiva afirma que foi seu marido e ela quem pagaram a casa. Ela diz ter certeza que Salomé influenciou Onofre por alguma vantagem. Mariana declara que não deixará Neiva falar assim da mãe. Neiva diz conhecê-la há mais de 40 anos. Mariana afirma que Salomé é incapaz de prejudicá-las. Neiva a chama de cara de pau. Mariana afirma que sua mãe gostava de Onofre, que ele só casou com Neiva porque Salomé já havia casado com seu pai e que ele adorava a mãe dela, só não as abandonou por pena. Neiva dá um tapa na cara de Mariana. Neiva avisa que descobrirá o que os dois conversaram e se Salomé influenciou Onofre para prejudicá-las, estarão perdidos. Neiva esbarra em Caio ao sair. Caio pergunta se fez algo. Mariana chora e abraça Caio. Paula chega ao trabalho, revoltada por ter sido demitida por telefone. Paula pergunta por Adilson. O homem diz não saber e sugere que, se veio reclamar, fale com a presidência e volte amanhã. Ela pergunta por que ele a odeia. Ele nega, diz que acha graça em quem sai da faculdade achando que vai mudar o mundo. Paula diz que não terminará como ele. Ela pergunta novamente por Adilson. Ele diz não saber. Paula entra em seu apartamento revoltada. Adriana pergunta o que houve. Paula afirma que não adiantou nada, que a matéria estava bem escrita e não é justo ser demitida por causa de Laurinha Figueroa, a quem a chama de bandida. Adriana se corta ao raspar-se. Paula pergunta se Adriana acha justo. Adriana pergunta se ela tem certeza de quem foi. Paula afirma que sim. Adriana diz que não é assim e comenta que Laurinha é importante. Paula diz que de importante ela não tem nada e questiona o poder que eles têm. Paula diz estar na rua por falar a verdade. Adriana diz que ela errou ao mexer com essa família. Paula joga coisas no chão. Adriana pede para Paula parar de xingar e diz que está destruindo a casa. Paula diz que vai ver se Edu também está envolvido. Adriana nega. Paula ameaça rogar uma praga na família. Adriana chama-os de coitados e afirma que eles já não têm nada. Paula diz que eles vão ficar piores. Adriana fica chocada. Edu e Maria aparecem no mato amarrados. Maria pergunta onde estão. Edu reclama da cabeça. Edu pede calma. Maria quer sair dali. Edu diz que Maria o machuca ao se mexer. Maria grita por socorro. Edu pede para ela não falar assim e diz que não adianta gritar. Maria pede para ele parar de falar e ajudar a gritar. Edu diz que ajuda, mas pede para ela não apertar a corda. Edu sugere gritarem juntos e pede que ela tenha calma. Os dois se levantam. Maria grita socorro e Edu pede para parar. Os dois gritam que foram assaltados e pulam pedindo socorro. Lena fala para Laurinha que Betinho quase desmaiou e que ela e Jonas o ajudaram. Laurinha diz que deve ter sido pelo sol. Ela vê que Marinita e Aníbal apagaram. Laurinha informa que depositará em cruzados novos na conta de Lena. Lena diz que sua filha falou que Laurinha tem que pagar em cruzeiros. Laurinha diz que cruzados novos é uma moeda legítima e um ótimo negócio. Laurinha manda sentar em seu escritório. Lena diz que não se sente bem fazendo isso. Laurinha pergunta quanto tempo ela trabalha para ela. Lena diz que a filha não havia nascido quando ela chegou. Laurinha pergunta se ela sempre foi sua amiga. Ela diz que é por causa dela que Lena ganha dinheiro. Lena afirma que sabe. Laurinha diz que não, pois se soubesse não daria ouvidos à filha revoltada e que ela fez tudo sem gratidão. Lena pede que Laurinha não tenha raiva e diz que não é má. Laurinha diz que é e que as odeia. Alaide ouve tudo escondida. Lena diz que não é verdade. Laurinha diz que é. Ela diz que não há culpa e conta que seus filhos a abandonaram, mas não tem raiva deles. Laurinha sugere que Lena reconheça a peste que tem, assim como ela fez. Lena chora. Alaide fica revoltada com Laurinha. Jonas aparece. Alaide pede desculpas e diz estar nervosa. Ele pede para a esperar. Ela pergunta o que ele quer. Ele pergunta se ela estuda à noite. Ela diz que faz secretariado e pergunta por quê. Jonas pergunta se ela é ambiciosa ou revoltada. Alaide diz que as duas coisas e pergunta o que ele é. Jonas diz que é um gênio. Alaide se irrita e sai. Jonas pergunta se Lena chorou. Ela nega e diz estar com os olhos irritados. Ele diz que Betinho não quer que Laurinha saiba que ele passou mal.
Lena diz que já falou. Jonas lamenta e pergunta o que disse. Lena diz que não ligou e que devia ser o sol. Jonas pergunta se ela não sabe que a exposição prolongada ao sol causa desmaio. Lena diz que não comentou nada e pede licença para dormir, pois está cansada. Jonas acha a situação estranha, mas coerente. Edu pede para que Maria não fique para trás. Maria pede para ele dar passos mais curtos. Edu diz que já estão chegando na estrada. Maria diz que nunca pensou em viver tal situação e imagina se Gerson a vê amarrada com um homem. Edu pergunta se ela vai casar novamente. Ela afirma e diz que só casou 2 vezes. Edu questiona o fato dela estar por dentro de sua vida. Maria diz que saiu do jornal. Maria diz que sua saia está rasgando. Eles avistam a estrada. Edu diz que ela não vai chegar sozinha na estrada. Os dois chegam ao asfalto. Gerson agradece a carona. Ele pede para que, se Maria não aparecer, Gerson lhe avise. Renato diz que está preocupado e pergunta se ela voltou para casa. Gerson diz que já ligaram. Renato diz que ela pode ter chegado. Gerson diz que se ela chegou, terá que se explicar. Renato o chama de cretino. Renato dá ré e quase atropela a Mariana. Ele pede desculpas. Mariana diz que não tem importância, que só encostou. Renato pede para ver se ela se machucou e diz que rasgou a meia dela. Mariana diz que era uma meia velha. Renato diz ser desastrado. Mariana diz que foi comprar um cigarro. Renato pergunta se ela fuma. Mariana afirma e pergunta se ele não fuma. Renato diz que parou. Renato pergunta se ela não quer entrar no carro para fumar e relaxar. Mariana diz que está bem e não está nervosa. Renato se despede e vai embora, mas dá a ré e pergunta se Mariana viu Maria. Mariana diz que não. Renato pede que, se a vir, peça para ligar. Renato se despede novamente. Maria pede socorro. Maria questiona se as pessoas não veem que eles foram assaltados. Maria pede para o carro parar. Ela se desespera. Ela comenta que passaram a noite amarrados e questiona a falta de polícia. Edu pede para ela parar de se mexer. Edu arranca uma moita. Ele diz que tentará se esconder nela e pede para Maria se esconder do outro lado para se mostrar para a estrada. Ele mostra como Maria deve ficar e pede para segurar na moita e ficar em posição sensual. Edu diz que, se ela não ficar, ninguém parará. Maria diz que é uma loucura. Armênia pede para Neiva tomar água. Neiva nega e se preocupa com Maria. Armênia pede para ver o sofrimento de uma mãe para Gerson dizer que filhos são problema. Gerson diz que não tem culpa. Neiva pergunta se ela marcou com ele na firma. Gerson afirma. Neiva diz que ela nunca faria isso e sabe que se preocupa. Ela pede a Deus para não perder sua filha. Armênia diz que não vai perder. Gino e Geraldo chegam. Armênia pergunta se foram à polícia. Geraldo afirma que sim e que o delegado já até ligou para o IML. Neiva começa a passar mal. Gino pede para ele explicar direito. Geraldo diz que está explicando direito, que ela não está na delegacia, mas se morreu, não sabem onde está o corpo. Armênia pede para ele não falar assim. Maria e Edu são resgatados. Na caminhonete, Maria explica que estava daquele jeito para alguém parar. Edu diz que o senhor não se arrependerá de ter parado. Maria diz que não vai. Maria comenta que ele não sabe o que passaram. Edu pede calma. Maria diz que faz questão de recompensar o Salvador. Edu pede para Maria se acalmar. Maria diz que foi ridículo o que fez e que poderiam ter morrido. Caio e Nicinha ensaiam como Caio deve agir no golfe. Mariana chega. Caio pergunta o que houve. Ela informa que não tinha a marca de cigarro que ela fuma. Caio questiona a irritação dela por isso. Mariana fecha a porta e chora. Ela diz que deveria ter aceitado entrar no carro de Renato. Ela pega uma foto da mãe e pede para Renato convidá-la novamente. Laurinha diz que foi a primeira vez que ficaram em casa o dia inteiro. Betinho diz que foi ótimo. Laurinha comenta que Betinho teve um princípio de desmaio. Betinho diz que é bobagem de Lena. Laurinha diz ter uma surpresa. Ela serve o licor preferido. Betinho nega, mas aceita em seguida. Jonas observa. Maria chega em casa. Ela vê a polícia e prevê que algo aconteceu com sua mãe. Edu pede calma. Os dois descem. Maria corre desesperada, desejando que nada tenha acontecido com a mãe. Armênia mostra a situação da mãe de Maria. Os policiais perguntam se ela é parente. Ela diz que é vizinha. Maria aparece gritando pela mãe. As duas se abraçam. Gerson pergunta onde ela se meteu. Ele pergunta quem é o homem com Maria. Edu diz que estava com Maria no meio do mato. Gerson se irrita e parte para cima de Edu, dando um soco que o desmaia.